a decadência do profeta Jonas. Vamos meditar nesta palavra. Vem comigo! Falar sobre a história de Jonas e a sua missão e a sua desobediência ao chamado de Deus. E é bom frisar aqui que quando a gente fala de desobediência, é porque ele desobedeceu a um chamado. Havia uma missão para Jonas, que foi lhe dada pelo próprio Deus. Ao se decidir não mais obedecer a Deus, influenciado pelo seu medo de morte, ele tinha medo. Por quê? Porque o povo ninivita era um povo inimigo do povo hebreu. E era um povo muito violento, praticava muita violência e tratava as pessoas, os seus inimigos, com bastante crueldade. Jonas sabia disso. Jonas sabia que aquele povo era um povo muito violento, muito cruel, sanguinário. E Jonas tinha medo de que aquele povo não recebesse a mensagem que ele estava levando para pregar lá naquela cidade e, ao invés de receber a mensagem, eles se voltassem contra ele, contra o próprio Jonas. E aí, o que aconteceria com ele? Crueldade, ele seria verdadeiramente muito maltratado. Com isso, o que ele faz? Ele foge. E a partir do momento que ele inicia uma trajetória contrária àquilo que Deus lhe havia ordenado, ou seja, Deus lhe deu uma ordem, vá para Nínive. E ele, então, o que ele faz? Ele desce para Jope. Tá? Ele, em vez de ir para Nínive, ele desceu para Jope. E aí começa o quê? A primeira descida de Jonas. Deus disse, vai para Nínive. Vá para Nínive. E o que ele faz? Ele vai para o sudoeste, vai para Jope. E de Jope, você pensa que ele queria ficar lá? Não, ele estava fugindo. Ele não foi para lá. Ele queria ir para Tarsis. Tarsis fica no extremo oposto, né? No sentido longitudinal do mar Mediterrâneo, ou seja, o mais distante possível. Né? É lá para a região da Espanha, na Europa, aquele canto lá. Fica Tarsis. Então ele ia sair de lá da terra dele, e saiu dali das terras, né, judaicas, de Jerusalém, desceu para Jope, de Jope ele ir para Tarsis. No meio do caminho, o negócio inverteu. No capítulo 1, versículo 3, a palavra diz assim: Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Primeira descida dele, ele desce para Jope. Logo em seguida, veio, ainda no versículo 3, a segunda descida. Está ali no versículo 3, acabamos de ler, eu e você. E que segunda descida é essa? No versículo 3 ainda diz que ele pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Observa, mais uma descida. Terceira descida nesse processo, decadente de Jonas. Ele continua insistindo. Vamos ao versículo 5. Veja o que diz aí no versículo de número 5. Olha lá comigo. Então os marinheiros tiveram medo e clamaram cada um ao seu Deus e alijaram ao mar a carga que estava no navio para aliviarem. Jonas, porém, descera ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. A palavra de Deus, ela nos ensina o seguinte, no Salmo 42, no versículo 7. Um abismo, ele chama outro abismo. É uma palavra que nós conhecemos. Por favor, não esqueçam desse versículo nunca na sua vida. Não é para essa mensagem não, é para a sua vida.
porque um abismo chama outro abismo. Olha o processo de Jonas. Primeira descida, ele foi para Jope. Segunda descida, desceu para o navio. O navio normalmente fica num cais, abaixo no nível do cais. Tá? Então ele desceu para o navio. Estou falando de navios no tempo de Jonas. Tá? Ficava abaixo. Então a Bíblia diz que ele desceu para o navio. Tá? Então a decadência, um abismo, foi chamando. Enquanto você insistir naquele caminho, um abismo vai virar, depois dele virar outro abismo. É sempre uma descida, uma descida, uma descida, decadência, decadência, decadência. Com isso, nós podemos ter a certeza de que, enquanto nos mantivermos distante do Senhor, a tendência é descermos cada vez mais a cada dia. Quarta descida na decadência de Jonas, versículo 15. O lançaram ao mar. Então pegaram Jonas e lançaram Jonas ao mar. Tá? E Jonas continuava descendo. Quinta descida do profeta Jonas. Leia comigo o versículo de número 17. Olha o que está escrito aí. Então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas daquele peixe, ou melhor, do peixe. Esta quinta descida foi o seu último degrau. Foi o seu último degrau. Degrau onde ele foi descendo, de descida, e foi descendo. E cada degrau desse era um avanço na sua decadência, pela sua desobediência de querer fugir e se esconder de Deus. Tá? Porém, precisou que Jonas fosse levado até o mais profundo lugar. E Jonas desceu até os fundamentos dos montes. Está escrito isso. Não, os fundamentos do monte. Eu já falei para vocês aqui em outra ocasião que fundamento, tá? Fundamento tem a ver com fundação. E quando você pensa em fundação, né, é aquilo que lá embaixo dá sustentação para aquilo que está edificado a partir do quê? A partir desta fundação. Isso é lá no fundo, é lá embaixo, né? É lá embaixo. Aí Jonas vai e escreve no capítulo 2, versículo 6, o seguinte: eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor. Graças. Eu acredito que nesse versículo que nós acabamos de ler aqui agora, que é onde Jonas, ele declara que o Senhor já, na verdade, o de lá, quando ele fala no versículo 6, e ele diz, ele desceu até o fundamento dos montes, da terra, e encerrou. Mas olha só, quando ele tem um ponto e vírgula aí, não sei, um ponto talvez na sua versão, né, tem um ponto e vírgula, que ele diz lá no final, a parte B desse versículo, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Aí é uma questão de fé, uma questão de fé. Você não precisa passar pelo que passou Jonas. Você não precisa descer até o abismo que Jonas desceu. Não, não precisa. Deus quer salvar você muito antes de você chegar nesse ponto. Deus quer salvar você hoje. Deus quer salvar você agora. Jonas se voltou para o Senhor. Atenda ao chamado de Deus, querido. E Ele dará ordem para que aquilo que te mantém aprisionado te devolva a sua liberdade. A palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. Reconheça que você não tem força para sair daí.
Reconheça que o inimigo é mais forte do que você, sozinho. Então clame ao Senhor. Chama a Deus para junto de você. Entrega tua vida na mão dele. E diga: Senhor, só o Senhor pode me tirar daqui. Assim foi com Jonas. Enquanto ele estava insistindo em fugir de Deus, ele foi descendo, 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 descendo. Talvez você ainda está resistindo aí, está resistindo em não voltar-se para Deus. E aí nessa dificuldade que você está vivendo, você está descendo, descendo e descendo. Descendo financeiramente, descendo na estrutura de família, descendo no seu emprego, descendo na sua igreja, no seu convívio com a igreja, com seus irmãos. Né? Daqui a pouco, hoje você está se afastando do seu pastor, amanhã você está se afastando dos seus irmãos, amanhã você está se afastando da igreja, amanhã você está sendo excluído daquele grupo que tanto te ama, sabe? Isso tudo é decadência, vai descendo, 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 descendo. Mas Deus quer outra coisa para você. Então eu deixo para você hoje aqui que você tome a sua decisão. Que você tome a sua decisão. Salmo 37, versículo 5, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais, ele tudo fará. Entrega teu caminho ao Senhor e deixa que ele conduza os teus passos. Os teus inimigos, por mais violentos e vorazes que eles sejam, eles não são mais poderosos do que o teu Deus. Fica com essa mensagem no teu coração e saiba.